das 4 habilidades, tá? Eu trouxe aqui os melhores insights, assim, as melhores dicas para que você possa realmente já anotar. O seu sonho é ser aprovado em uma universidade pública de qualidade. Talvez ser o primeiro médico, a primeira médica, usar jaleco, usar o seu estetoscópio. Daqui a pouco você tá se vendo como um médico, assistindo as primeiras aulas de anatomia, sentado numa universidade pública de qualidade. Ou talvez também você queira um curso como direito, como engenharia civil. Tô dizendo isso porque a maioria dos meus alunos que foram aprovados e que hoje estão dentro do MDC, que é o meu acompanhamento para o Enem, a plataforma MDC, a maioria deles são de cursos como este que eu mencionei para você. A maioria tem sido aprovado em universidades públicas diversas do nosso país. É um orgulho muito grande. E eu espero que você seja o próximo. Talvez você esteja pensando que é difícil alcançar a universidade pública, é difícil chegar na universidade pública. Talvez você esteja pensando, calado, eu até tenho sonho, eu até quero muito, eu desejo muito ser o primeiro filho da família, ser o primeiro filho dos meus pais a entrar na universidade pública, ser o primeiro da geração a ser um médico, né, dentro da minha família. Talvez o seu maior sonho seja entrar na universidade e dar orgulho para os seus pais, dar uma condição de vida melhor para os seus pais no futuro. Essa altura de preparação, você deve estar desanimado, tá muito confuso, porque você não tem direcionamento. Porque até agora você estudou, mas estudou de forma totalmente aleatória, você estudou o conteúdo infalível do cursinho e você não conseguiu identificar os padrões do Enem. Você não tem um direcionamento, você não tem alguém que te ensine, te mostre os padrões do Enem e aplicação de técnicas para que você possa avançar ainda mais nas questões. E por não ter esse acompanhamento, esse direcionamento, você acha que está muito distante da linha de chegada, você acha que o seu sonho está muito distante de você. Você pensa até que seja tarde demais, que já estamos na metade do ano e que não vai dar tempo, e não vai conseguir dar conta de estudar tudo. Talvez você trabalha, você precisa cuidar da casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Talvez você imagina que por conta de toda a tua rotina, você não consiga destinar um tempo para estudar. Esse tempo se torna escasso para você, fera, porque você não aprendeu o padrão do Enem. Quando você aprende o padrão do Enem, se torna muito mais tranquilo você estudar para o Enem, porque você vai começar a estudar por uma sequência lógica. Até agora você não encontra muita lógica nas questões. Você acha que tudo é interpretação porque te disseram em algum momento da tua vida escolar, até do cursinho mesmo, que o Enem seria apenas interpretação. Que para você fazer uma boa prova de humanas, você precisava ser muito bom, muito boa em interpretação. Para você fazer uma prova de linguagem, você tinha que mandar muito bem interpretação. Mas você viu na aula anterior que eu expliquei para você que o Enem não vai exigir essa interpretação nas tuas habilidades de humanas, na tua habilidade de linguagens. O Enem é uma prova muito objetiva, a interpretação não é como você imagina ou como te ensinaram por aí. Tudo é interpretação, não é tudo é interpretação. O eixo cognitivo interpretar, ele é muito objetivo. E a prova do Enem, fera, é uma prova objetiva e o que ela vai exigir de você é a sua objetividade do texto, é a sua objetividade do comando que está sendo pedido pelo comando. Então é muito importante que você já saia daqui com esse grande destrave. O grande objetivo dessas aulas gratuitas nesse mini curso é que você tenha um grande destrave da prova do Enem, para que você entenda realmente o Enem como ele é. Você precisa aprender o Enem pelas habilidades de competência, pela matriz de referência, porque é coerente você estudar pelo seu manual de elaboração de prova. Então aqui nesse mini curso, fera, eu vou te passar a estratégia para que você consiga alcançar a sua tão sonhada vaga na universidade pública, seja de qualquer curso, tá? Eu falo muito medicina, direito, porque é a maioria e a realidade dos meus alunos. Mas se você é de qualquer outro curso e realmente você quer ser aprovado, se você quer realmente fazer desse ano o ano da sua aprovação e você está chegando aqui em algum momento assistindo a esse vídeo enquanto ele está disponível, é porque você realmente quer ser aprovado, você quer realmente mudar a sua vida. Assim como mudou a minha, tá? Eu vim de uma realidade muito precária de educação, eu vim de uma realidade muito precária de recurso financeiro. Minha mãe foi empregada doméstica, minha mãe foi agricultora por muitos anos, é agricultora. Ela teve que ser empregada doméstica para poder crescer a renda, para que eu e minha irmã tenham a oportunidade de estudar e ser alguém na vida, né?
Hoje somos professores, hoje fazemos pós-graduação e deixa eu me apresentar. Meu nome é Davi Calado, eu sou formado pela Universidade de Pernambuco, eu sou pós-graduando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, então eu me formei e estou os meus estudos continuados na área de Educação pela Universidade Pública também, tá? Que foi sempre o meu sonho entrar em Educação, analisar a Educação, e hoje eu analiso o que eu mais amo de trabalhar, que é a prova do Enem, as habilidades e competência. Só que, fera, não foi muito fácil chegar até aqui, não foi muito fácil me formar, foi um trabalho muito perrengue, sem falar no tempo de vestibulando, né, que eu não conhecia técnica, que eu não conhecia estratégia. Tudo que eu vou apresentar para você agora, eu venho aprendendo e eu venho colocando em prática a partir de 2016, quando eu entrei pela primeira vez em uma sala de aula para ministrar aulas de geografia. Eu sou formado em geografia, minha graduação, mas hoje eu trabalho com humanas, linguagens e redação dentro da plataforma do MDC, que é a minha plataforma, o meu acompanhamento direcionado para o Enem, com habilidades e competência e o uso das técnicas e estratégias que eu tenho catalogado, e eu tenho ido fazer a prova e colocado essas técnicas e essas estratégias em ação junto com os meus alunos, e isso tem alcançado resultados incríveis. Então aqui nessa aula eu preparei um material incrível. Na verdade eu trouxe uma aula que é do próprio MDC, tá, para você, da nossa competência de área 1 de linguagens e também de algumas habilidades da prova de humanas, e aqui eu vou mostrar de forma rápida para você como é que a gente utiliza essas estratégias, por exemplo, da técnica da palavra-chave, das palavras que são encontradas nas habilidades e que elas vão estar dentro do teu próprio texto, dentro da tua própria questão, ou no comando da questão, ou simplesmente ela vai aparecer na tua alternativa. Grava isso e anote, tá? As palavras-chave que estão nas habilidades, elas estão contidas no comando da questão ou nas alternativas certas da questão. Tanto da prova de linguagem como também da prova de ciências humanas, você vai ver isso daqui à frente. Então vê só, na competência de área 1, olha o que a competência de área 1 está pedindo para você e exigindo de linguagens. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. Então aqui a gente vai falar de sistema de comunicação de gênero textual. Então qualquer questão que vai trazendo para você na prova do Enem sobre gênero textual, sobre a comunicação, ela se trata da nossa competência de área 1. Mas a questão é, você não precisa estudar todos os gêneros textuais. É claro que você tem uma aula simples no MDC de como esses gêneros textuais eles são abordados pelo Enem. É muito diferente quando você estuda todos os tipos de gênero textuais. Porque se você for fazer isso, você vai perder muito tempo. A ideia não é perder tempo, a ideia é ganhar tempo frente à prova. Não só esse tempo de preparação que vocês têm, mas também dentro da própria prova, fazendo a prova do Enem no próprio dia do Enem, tá? Vocês precisam ganhar tempo, e a melhor forma é de fato estudar pelas habilidades e não pelo conteúdo infalível que o cursinho tanto ensina. Então, se eu for estudar gêneros textuais, todos os tipos, eu vou perder muito tempo. Então, como é que eu faço de forma rápida? Entendo a habilidade, entendo a competência, entendo o que a habilidade está pedindo, e eu vou para os padrões da prova de linguagens. Aonde é que tá esses padrões da prova de linguagem, Calado? Na própria prova de linguagem. Você vai abrir a prova, meu anjo, e você vai pegar todas as questões que são referentes a gênero textuais e que estão falando sobre comunicação, sobre informação, de uso de função social, de uso crítico, que é o que realmente o Enem vai exigir de você, que está nas habilidades. Então, por exemplo, aqui o que é, né, o sistema de comunicação de gênero textual? É tudo aquilo que nasce da necessidade sobre nós nos comunicarmos com o mundo. É a necessidade sociocomunicativa. Então você já percebe que tem aqui a palavra sócio, né? Então a palavra sociocomunicativa significa que é uma comunicação coletivamente, é uma comunicação social. Então por isso que a gente vai ter na habilidade, por exemplo, função social, porque o Enem vai exigir isso. Então olha só esse cartaz aqui onde tem agora. Agora é lei. Novas regras facilitam operações policiais contra pedofilia. Então aqui você já observa, por exemplo, que aqui a gente já tem uma comunicação. A gente já tem uma necessidade comunicativa aqui. Para que isso ocorra, você precisa utilizar as ferramentas de gênero textuais.
E aí será sempre, sempre ligado à necessidade de comunicação, tá? A necessidade de comunicar aquilo dali que está sendo exposto para a sociedade, para o coletivo, para a pessoa, tá? Então isso é muito importante. Se a gente for pensar nos gêneros textuais, eu posso pensar em narrativos, literários, publicitários, jornalísticos, que são os principais e que o Enem exige. Se você for estudar gênero textual, o que o Enem vai exigir para você vai ser exatamente esses daqui, tá? E aí as funções vai ser argumentativa, narrativa, descritivos, injustivos, expositivos, porque geralmente as questões que eu tenho mapeado do Enem, que eu tenho encontrado no Enem, elas têm basicamente essas funções: argumentativa, narrativa, descritivas, injustivos, e expositivo. E o que mais me impressiona, fera, é que cada uma dessas funções aqui dos gêneros textuais estão ligados às nossas habilidades. Então vai ter uma habilidade principal que tem uma função argumentativa. Então é isso que você precisa saber. É desse destrave aqui, desse código que você precisa saber para que você possa levar e chegar na prova do Enem você já identificar de forma rápida. Só que como é que eu identifico isso de forma rápida, calado? Mapeando o padrão. É por isso que o método DC ele foi formulado exatamente para isso, porque lá eu tenho mapeado todos os padrões do tipo de questões que aparecem no Enem. Eu tenho entregado isso de forma mastigada, eu tenho entregado isso de forma muito detalhada para o aluno, para que o aluno consiga cada vez mais tentar memorizar e gravar essas informações, gravar esse tipo de padrão do Enem. Como, por exemplo, esse material aqui, você observa que os meus alunos recebem desse mesmo jeito, tá? Então, os tipos de textos, eles são encontrados em diferentes formatos, como e-mails, cartas, relatórios, artigos, blogs, mensagem de texto e vários outros, tá? Então, não tem como eu sair estudando todos esses tipos, porque aí vai perder só tempo e você precisa ganhar tempo, tá? Então, para resumir tudo isso, como é que eu me preparo de fato, calado? Eu me preparo, por exemplo, pelas habilidades, como eu deixei aqui para você, ó. Então, na H1 vai ser exigido para você qual o gênero. Então, a nossa prova aqui de H1 é sobre gênero textual mesmo. Então, o foco dessa habilidade é os recursos expressivos, é entender as características desse gênero. Então, qual o gênero? Qual é a caracterização do sistema de comunicação? Isso é o que envolve a habilidade 1. A habilidade 2, ela vai estar pautada no problema social, resolução de problemas sociais. Então, aqui vai ser resolver o problema. Então, eu vou estar sempre falando de sistema de comunicação e gênero textuais, mas com foco em resolver, em resolução de problemas sociais. Na H3, o meu sistema de comunicação e gênero textual ele vai estar pautado na função social. Qual é o propósito do texto? Quando tem função social, é a função do texto. Qual é o propósito? Qual é a finalidade desse texto? Ele quer fazer, qual é a função dele diante da sociedade? Lembrando que a gente está aqui numa linguagem comunicativa, que é de uma expressão sociocomunicativa, tá? E por fim, a habilidade 4, que ela vai falar de posição crítica. Então você já percebeu que o Enem é bastante crítico, né? O Enem é uma prova crítica, tanto a prova de ciências humanas, como também a prova de linguagens. E se você perceber, fera, na prova de linguagem você vai encontrar textos que sempre vai estar numa pegada de posição crítica. E o engraçado e o interessante não se torna engraçado, se torna absurdo, na verdade, tá? É que os professores, principalmente professores de linguagens, eu já vi vários professores aqui e também alunos que são de medicina e que ensinam de alguma forma para você aqui na internet, dizendo que o Enem é só interpretação. E o que eu mais vi na prova do Enem é que tem textos de posição críticas, textos críticos, e que as alternativas, muitas das alternativas, elas são alternativas interpretativas. E elas são erradas. As alternativas interpretativas elas sempre são as erradas nas provas de linguagens do Enem, porque a posição crítica é o olhar crítico ao uso da linguagem e não o olhar crítico aos elementos que estão dentro do texto. É muito importante isso daqui, tá?
pega isso, grava para você, anota aí no papel do lado, para que você, quando estiver pegando as questões, você comece a olhar para o que o comando está te pedindo, para o olhar crítico ao uso de linguagem, e não o olhar crítico à situação que está sendo mostrada no texto, tá bom? Isso daqui já vai mudar completamente. Então eu vou pegar aqui uma questão da nossa H1, olha só como eu deixo bem explicativo, como eu deixo bem detalhado para você. Habilidade 1, a nossa habilidade, o código dessa habilidade, que é o sistema de comunicação e gênero textuais, e a palavra-chave dessa habilidade, né? E aí eu deixo 2 exemplos ou mais exemplos, aqui eu trouxe 2, eu vou falar só de um, mas eu sempre deixo aqui 4 exemplos no mínimo e mais 5 questões a 10 questões para vocês resolverem sem a habilidade, sem a menção da palavra-chave, para vocês poderem identificar. Isso aqui eu faço dentro do MDC. É só a questão 125 da prova azul do Enem 2016 regular. Receita: tome-se um poeta não cansado, uma nuvem de sonho e uma flor, 3 gotas de tristeza, um tom dourado, uma veia sangrando de pavor. Quando a massa já ferve e se retosse, deita-se à luz de um corpo de mulher. De uma pitada de morte se reforce, que um amor de poeta assim requer. Então você já vê, né? Um poema aqui incrível, lindo, maravilhoso, de Saramago. Aí olha só, os gêneros textuais. Olha que ele já vai trazendo o quê? A palavra da nossa habilidade, da nossa competência, que se fala de gênero textuais, tá vendo? Então olha, os gêneros textuais caracterizam-se por serem relativamente estáveis e podem reconfigurar-se em função do propósito comunicativo, perdão. Esse texto constitui uma mescla de gêneros, pois introduz procedimentos prescritivos na composição do poema. Você percebe que é caracterização. A nossa alternativa A, que é a alternativa correta, ela é a caracterização desse poema. E olha o que a palavra-chave da nossa habilidade pede: característica de um gênero textual. Calado, como é que eu sei essa palavra-chave? Está na própria habilidade. Caracterização do sistema. Então, olha só, introduz procedimento prescritivo na composição do poema. Então, você já percebe que linka diretamente com a nossa habilidade. Então, aqui na habilidade 2. Recorrer aos conhecimentos sobre a linguagem do sistema de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Lembra que eu falei que a habilidade 2 vai estar pautada em resolver problema social. É na resolução dos problemas sociais. Só que para isso a gente vai utilizar gênero textual. Olha o cartaz que eu trouxe lá na frente, lá atrás, para mostrar para vocês o que seria a nossa competência de área 1. Agora é lei, novas regras facilitam operações policiais contra pedofilia. Só com essa informação aqui, eu já iria para a minha alternativa, mas tem pessoas que vão fazer o quê? Vão ler todo o cartaz, né? Então já vai ler aqui, ó. Lei já em vigor define normas para agentes policiais se infiltrarem anonimamente em redes sociais e salas de bate-papo para obter informações sobre ações de pedófilos. Então já trouxe mais informações a respeito do título informativo aqui desse cartaz. Com essa postagem, o enunciador busca o quê? Gente, a nossa habilidade é problema social. Qual é o problema social exposto no cartaz? Pedofilia. Então você já percebe que toda a questão ela vai estar mencionando a habilidade, gente, porque para construir uma questão é preciso que o elaborador dessa questão siga as instruções das habilidades. Então, como a gente sabe que a habilidade ela é problema social, a gente vai ter agora procurar nas nossas alternativas o que menciona como problema social. Seria a letra A, divulgar dispositivos legais criados para ajudar no combate a um crime, porque pedofilia é o crime, é o problema, é a situação apresentada como um problema. E divulgar dispositivos legais criados para ajudar o combate a um crime é o que o enunciado está buscando, né? O que o enunciador está buscando aqui com essas informações, tá? E aí não poderia ser letra B, ó, manifestar adesão a uma lei voltada para coibir a prática de um delito
incentivar o cidadão a obter informações sobre uma lei por vias informais? Claro que não, né? Letra D. Tornar pública uma lei voltada à criação de perfis nas salas de bate-papo? Não tem coerência, né? O que ele está falando aqui na letra D. Letra E. Alertar o público usuário de redes sociais sobre mudanças em uma lei vigente? Não poderia, muita gente até marcou essa letra E aqui, né? Alertar o público usuário de redes sociais sobre mudanças em uma lei vigente. Só que por mais que tenha a lei, o problema social, que é o que a nossa habilidade pede, ó, problema social, ela é da exposição da pedofilia, do problema da pedofilia, tá? Então seria divulgar dispositivos legais criados para ajudar no combate a esse crime. Então, se a gente pegasse outra questão da própria habilidade, a gente pode observar em um cartaz informativo também, ou simplesmente uma publicidade, né, falando sobre a doação de sangue. E aí a gente tem, ó, doe sangue, doe vida. Então as questões da H2 da tua prova de linguagem, ela pode ter a seguinte situação. Se o anúncio ele vir de punho institucional, que está escrito doe sangue, doe vida, significa que é uma necessidade comunicativa. Olha que a gente percebe uma necessidade. É para resolver uma necessidade, que é o quê? A doação de sangue. Só que ele vai utilizar de ferramentas de quê? Quase de um apelo, né? Então uma ferramenta argumentativa para você. Então isso daqui entraria também como resolução de questões sociais, de problema social, né? A gente sabe que a gente precisa de sangue, o banco de sangue precisa estar atualizado por pessoas que precisam, então uma forma de um gênero textual seria utilizar uma forma argumentativa para resolver esse problema social. Agora já na H3, relaciona informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. A palavra-chave aqui é função social. Olha só, H2 é resolver o problema social. A nossa H3 é a função social. Qual é a função social do texto? Qual é a função social que está indicada no texto? Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui a questão 33 da prova azul do Enem 2021. Tem esse detalhe, tá, gente? Eu só resolvo questões da prova azul. Então, se você estiver sempre nas minhas aulas, a minha imagem está aqui em cima. Deixa eu colocar do lado. Sempre que vocês estiverem na minha aula, vocês estejam sempre atentos, porque eu respondo sempre das questões azul. Então, olha, o que assegura o reconhecimento desse texto em quadrinhos como prefácio? Olha só, a gente tem um quadrinho aqui e nesse quadrinho a gente vai entender o que é que está sendo posto, né? Então eu vou ler o primeiro quadrinho com vocês para a gente ver o que é que está sendo posto aqui. Olha só, a pesquisa foi o primeiro passo na produção deste livro. Deixa de drama, a maior parte do material está online. Seguida da seleção das informações e da elaboração de um roteiro, o desenho feito à tinta não olha ainda. Aí depois ele vai brincando. Depois estado e coloca, enfim. Ele vai falando aqui da elaboração desse livro, né? Até porque ele menciona aqui, ó, a pesquisa foi o primeiro passo na produção deste livro. Então a gente sabe que é uma produção de um livro. O que assegura o reconhecimento desse texto? O que é que assegura o reconhecimento desse texto? Em quadrinhos, como prefácio. Gente, sabemos que prefácio é o que antecede o livro, né? É o que antecede as informações do livro, é o que vai falar do autor, vai falar do livro, vai falar do que é aquela obra. Então, letra A, função de apresentação do livro. Veja que a nossa habilidade, ela bate exatamente função social desse texto. É o quê? É informar o leitor. É a função de apresentar ao leitor o que está no livro. Então, assim, questão muito fácil. Tipo, o texto já vai apresentar para você, a habilidade, ela já indica, né, o que aquela questão vai pedir, o que é que aquele comando vai exigir de você na hora da prova. Então aqui eu tenho um comentário sobre a questão 32, a questão 33 também, como a gente chega nessas alternativas por essas habilidades. E uma das habilidades mais legais que eu acho de linguagens é a habilidade 4. Por quê? É o posicionamento crítico, como eu antecedi aqui com vocês logo no início.
o posicionamento crítico a algo, né? Então, por exemplo, observa essa questão aqui, que é a nossa questão da prova azul 34 do Enem 2023 PPL. A gente tem uma pessoa de cor negra, preta, segurando um cartaz onde diz, ó, atriz é vista atravessando a rua. E aí abaixo desse cartaz tem assim, ó, o problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser. Então a gente já percebe que tem uma crítica aqui, né? A atriz é vista atravessando a rua, o problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser notícia, né? Nesse texto, ao combinar os gêneros anúncio e manchete de notícia, o autor pretende o quê? Gente, criticar a superficialidade de notícias em veículos de comunicação. Quando ele diz, ó, o problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser notícia. Não é uma crítica ao problema, é uma crítica ao meio de comunicação. É uma crítica à superficialidade das notícias. Até porque a pessoa que está segurando o cartaz só diz o quê? A atriz é vista atravessando a rua. Então a crítica, ela tá na superficialidade das notícias. E o que é que a nossa habilidade pede? Posicionamento crítico. E a própria habilidade expressa na própria alternativa certa. Eu costumo sempre falar o seguinte, né? O Enem não tem nada surpresa no Enem. Se você estuda as habilidades e competência, você vai saber que não tem nada de surpresa no Enem. O Enem, ela é uma prova muito clara, né? É uma prova objetiva, direta ao ponto. Ela mostra as habilidades para você, onde é que essas habilidades vai estar contido nas tuas alternativas. Então, assim, é muito claro você estudar o Enem pela matriz de referência, porque você vai prever o que é que vai cair na tua prova. Simplesmente é isso, a palavra é essa, é prever o que é que vai cair. Eu vou mostrar para vocês, mostrando para vocês agora, as nossas habilidades da nossa prova de humanas, né? Então, vê só, eu tô aqui com uma questão da prova de humana, duas questões da prova de humana, que eu vou mostrar para você também como nas questões de humana é apresentado também as habilidades e competência. Aqui eu tenho um texto falando sobre o frevo, o quanto o frevo ele é formado por todas essas outras culturas, essas outras atividades culturais. E ele é uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. E aí ele diz que no ano de 2012 o frevo passou a ser patrimônio imaterial da humanidade. Olha o dado aqui. O frevo passa a ser patrimônio imaterial da humanidade. Se eu pegar com vocês a nossa habilidade de humanas, deixa eu abrir ela aqui. Acho que aqui não está aberto para mim, mas rapidinho eu posso abrir com vocês. Gente, o mais incrível é que vocês também recebem toda essa ferramenta aqui, que é o meu plano efeito, tá? E aí no método DC, vocês têm acesso a um curso de organização e planejamento de estudos, onde vocês vão receber toda essa ferramenta aqui, ó, para organizar seus estudos. Eu trabalho dentro dessa ferramenta aqui, todo o meu trabalho é dentro dela. Vocês recebem materiais também dentro dessa ferramenta e eu projetei essa ferramenta aqui robusta para vocês utilizarem também para os estudos do Enem. Olha a habilidade 5 da tua competência de área 1. Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artísticos em diferentes sociedades. E aí, quando eu pego a minha questão, no próprio texto já vem a habilidade. E aí eu vou ler o meu comando da questão. A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é o quê? Gente, ele está perguntando a característica da manifestação cultural, que é o frevo, como justifica isso? Se justifica, eu estou percebendo que é algo bom, é algo positivo. Isso daqui também tem uma técnica que eu utilizo, tá? É a técnica do positivo, a técnica do negativo. Gente, eu tenho mapeado a prova do Enem e existem questões que elas são negativas e existem questões que ela tem um teor positivo. Quando eu penso no Enem como uma prova progressista, a maioria das questões ela sim vai pautar algo que justifica, algo que promove, algo como avanço,
como positivo, tá? E questões negativas, geralmente, a gente vai utilizar também sinônimos de palavras que vão estar lá na sua alternativa que vai chegar ao que é negativo daquela questão que está sendo pedido no comando. Ter clareza disso aqui, não só clareza, ter acesso ao mapeamento disso aqui, gente, faz muita diferença na tua preparação. Porque você vai com um olhar treinado para o Enem, tá? Vai com um olhar treinado das tuas habilidades e competência. Então, qual é a característica aqui que promove isso, né? Ou que dá condição aqui de ser algo positivo? É a expressão de sentidos construídos coletivamente. Mas mesmo que você não tenha lembrado da habilidade, porque é impossível, né? A habilidade ela está muito expressa aqui quando ela fala de patrimônio imaterial da humanidade. Só para você lembrar, existe o patrimônio imaterial da humanidade, existe o patrimônio material da humanidade e também existe o patrimônio imaterial vivo da humanidade. Existe uma diferença aqui, tá? Quando eu falo de vivo, eu falo de pessoa, por exemplo, tá? A Lia de Itamaracá é um patrimônio imaterial vivo da humanidade. Ela é classificada como isso porque ela fez e criou a ciranda, enfim. Então ela é classificada como patrimônio imaterial da humanidade, imaterial vivo da humanidade. Eu acho isso chique, tá? Mesmo que você não tenha lembrado da habilidade, que é impossível nessa questão, tá? Você pode vir para dentro do texto e você retirar as palavras-chave dentro do texto. Eu ensino isso dentro do método, na fase 2, como você utilizar o líder da questão. O líder é uma técnica que eu criei, né? Essa técnica ela é usada dentro da publicidade, dentro da comunicação, dentro de gênero textuais. Então eu vou lá em linguagens, eu vou lá nas ferramentas linguísticas e eu trago como técnica também para acertar as questões de humanas, tá? Fique sabendo que o método é incrível, é um passo a passo. Você vai sentar e você vai seguir um passo a passo de como você realmente gabaritar humanas e agora gabaritar linguagens na tua prova do primeiro dia do Enem. Então você vai aqui, ó, dentro do texto, você vai encontrar palavras que fazem essa ligação à letra B. Expressão de sentidos construído coletivamente. Olha aqui dentro do texto o que ele tem dizendo, ó. No terceiro, quase no terceiro ponto aqui, né? No segundo ponto. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade da realização popular. Essa expressão popular está ligando totalmente à expressão de sentido construído coletivamente, porque algo que é popular é coletivo, né? E se tratando de Enem, tudo que for coletivo a gente deve ter uma atenção maior nas questões e nas alternativas. Mas eu tenho várias aqui. Eu tenho essa questão 84 também, que vai falar sobre questão de patrimônio cultural. Você já entende aqui, ó, você já percebe aqui só no nosso comando da questão onde ele fala, ó, como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para seria construção de redes de sociabilidade no interior brasileiro. Você percebe, ó, expressão coletiva, expressão na coletividade. Aí você tem outra questão que vai falar sobre a construção de rede de sociabilidade. São palavras que elas competem a competência de área 1, porque vai falar de cultura, vai falar de expressões culturais, vai falar de patrimônio, vai falar de memória. Gente, quando você começa a mapear as habilidades e competência, é impossível que você não acerte a questão. É impossível. Para que você consiga, de fato, acelerar nesses estudos, para que você consiga ter um avanço significativo nas questões. Eu tenho alunas que saíram de 21 questão para 39, 38, 39, 40 questão nas últimas edições do Enem, feras aprovada em nutrição, na USP inclusive, tá? Com muito orgulho. Foi aprovado também na UFPE em nutrição, aprovado em engenharia civil na Univasf. Esses alunos, eles aprenderam técnicas e estudos. Eles não foram os alunos que se jogaram em conteúdo infalível, assistir 1000 aulas, até porque eles só tinham aulas comigo. Então eles não tinham aula com outros professores. Então eles não entraram em um loop de aulas infinitas, 1000 aulas. Eles focaram no que tinha que ser feito. Eles focaram no que precisa ser feito, que foram focar nas habilidades e competência do Enem. Assim, alcançaram as suas maiores notas na prova do Enem. Eu tenho fera, por exemplo, Luíri, que foi para mais de 700 pontos em ciências humanas e foi aprovado em engenharia da computação.
E um fera que tinha terceiro ano para dar conta, ele trabalhava também. No Luíris eu lembro que ele trabalhava de noite, era madrugada que ele virava, e às vezes no final de semana ele ia ter aulas comigo também no curso. Então ele estudava de domingo a domingo e ainda trabalhava. Então dá tempo para você fazer isso, dá tempo de você estudar, dá tempo de você focar, mas você precisa focar com estrutura. Um método DC, ele se resume à estrutura. Ele se resume a uma estrutura clara, objetiva e direta ao ponto, com as habilidades e competência e os estudos imersivos de cada habilidade e técnicas e estratégias. Para você alcançar 40 mais em humanas, alavancando a sua nota para 700 mais, e também 40 mais em linguagens, alavancando a sua nota também para 700 mais. E além disso, estratégias de redação, que é o que você vai ter agora na próxima aula dessa série de minicurso gratuito de estratégia para o primeiro dia do Enem. E a nossa próxima aula, ela tem a abertura do MDC com o voucher, o último voucher de agilidade, tá? Para você acessar, ter o meu acompanhamento para o Enem 2025 e 2026 com um voucher especial. Já se prepara. Tudo que eu mostrei aqui para você, você vai ter muito mais dentro do MDC, com o meu acompanhamento, usando técnicas, aprendendo como você alavancar as notas do Enem e o mais importante, com essa energia nossa de estar estudando, com as monitorias ao vivo, com acompanhamento ao vivo junto comigo, em você ter tudo mastigado, acesso aos materiais incríveis na plataforma, além de você saber fazer uma boa redação, ter acesso a repertórios incríveis. Tudo isso você vai ter dentro do MDC. Prepare-se, porque eu quero você sentando à mesa de fera, sendo fera mesmo, sendo o próximo fera medicina. Quero você dentro do MDC. Te espero até a próxima aula.